Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estamos no encontro número 83, a primeira parte do capítulo 17, Sede Perfeitos. Este é um capítulo muito bom, porque ele traz muitas coisas, desmistifica outras. Nós trazemos muitas culpas, né? Muitos sentimentos de fracasso, muitas impotências em relação a alguns fatos que ocorreram na nossa vida. Então vamos conversar sobre isso. 17.1 Características da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está no céu, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre os justos e injustos. Pois se apenas amai aqueles que vos amam, que recompensa teríeis? Os publicanos não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazei nisso de especial? Os gentios também não o fazem? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus 5, 44 a 48. Então, essa passagem que está em Mateus, né, é em cima disso aqui que o capítulo vai se desenrolar. Se você não consegue amar ninguém, nem a seus familiares, e agora começa a sentir algo por alguém, fica nesse cenário. Essa questão que a gente está desenrolando, está colocando aqui para debate nesse estudo, não é para te fazer sentir pior, obviamente, é para que você possa se ver em certas situações e que você possa trabalhar essas vulnerabilidades, essas carências, né? Essas fraquezas. É um modelo, é um referencial, todas essas passagens que são colocadas aqui. Se você está muito distante em relação a algumas situações que são colocadas, não é um problema isso. A questão é a busca busca em se melhorar a cada dia. Esse é o objetivo. A questão não é se comparar com, com um colega seu, com alguém que está, digamos, agindo de forma diferente. O conceito aqui é você se comparar com você mesmo em relação a ontem. É esse que tem que ser o referencial. Amanhã eu tenho que agir melhor do que eu agiria hoje. São atitudes que eu tenho hoje que amanhã eu já não terei. É uma busca incessante pela melhoria interna. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o seu próprio Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. É preciso entender, portanto, por essas palavras, a perfeição relativa, aquela a qual a humanidade é suscetível e a aproxima da divindade.
de essa perfeição? Jesus disse: amar aos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam, orar por aqueles que vos perseguem e caluniam. Ele mostra com isto que a essência da perfeição é a caridade, o mais amplo conceito, pois ela implica a prática de todas as outras virtudes. Essa questão da caridade, nos últimos encontros, praticamente está surgindo aqui com regularidade, né? Sempre está presente nos mais diferentes aspectos. A gente já conversou, a gente está conversando e vai continuar falando muito sobre isso. A caridade é a base fundamental, a fundamentação da doutrina espírita. Né? Na verdade, se observarmos os resultados de todos os vícios e mesmo dos mais simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, pois todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação. Tudo que excita o sentimento da personalidade destrói ou ao menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento. O amor ao próximo, levado até o amor aos inimigos, não podendo ligar-se a nenhum defeito contrário à caridade, é sempre isso mesmo o indício de uma maior ou menor superioridade moral. Resulta que o grau de aperfeiçoamento está na proporção da extensão desse amor. É por isso que Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que elas têm de mais sublime, sede, então, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, o que ele coloca aqui é que o orgulho e o egoísmo assim, em síntese, é a negação da caridade. Se você vence o egoísmo e o orgulho, naturalmente você será uma pessoa caridosa. Ou seja, há vários caminhos para que a gente se torne uma pessoa caridosa. Há vários caminhos para que a gente coloque a caridade na nossa vida. Você pode, como a gente já conversou, iniciar algum processo que está envolto no seu círculo, de você entrar, passar a ser voluntário em algum processo de levantamento eu vou fazer sopa, eu vou montar cestas, eu vou ajudar famílias vulneráveis, eu vou dialogar com pessoas que estão necessidade de diálogo, enfim, eu não vou apenas fornecer o alimento, mas eu vou dar atenção para essa pessoa. Ok, há esse caminho. Muitas vezes você tem dificuldade de entrar, de mudança de postura. Muitas vezes você passa a participar de um grupo, mas sempre fica um pouco distante para tentar se ambientar a essa nova rotina. Nós temos aqui uma outra sugestão. Ao invés de você entrar de forma ativa num processo como esse, você começa, em paralelo, trabalhar o seu egoísmo, trabalhar o seu orgulho, e há várias situações que a vida possibilita esse trabalho. Há várias situações que você pode trabalhar o seu egoísmo e orgulho. A partir do momento que você evolui essa
você automaticamente vai trazendo a caridade para dentro de si, mesmo sem estar atuando de forma prática e literal nesse processo. Você passa a ter a caridade dentro de você, dentro do seu coração. Vamos pensar nisso, né? O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não fez algum mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem nada contra ele, enfim, se fez aos outros tudo o que queria que os outros fizessem por ele. Ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem lamentações. Essa aqui é a prática da lei da justiça em sua maior pureza. O homem possuidor do sentimento de caridade e amor ao próximo faz o bem pelo bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribuiu, nos serviços que presta, na felicidade que promove, nas lágrimas que faz secar, no consolo que dá aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros, antes que em si mesmo, de buscar o interesse dos outros antes dos seus. O egoísta, ao contrário, calcula os benefícios e as perdas de cada ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça e crenças, pois vê todos os homens como irmãos, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Aqui, como o significado de anátema, é reprovação enérgica, a condenação. Então, substituindo, seria respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança a condenação aos que não pensam como ele. Então, se eu possuo o sentimento da caridade e amor ao próximo, eu faço o bem pelo bem, como está o texto aqui. Se você faz o bem pela vaidade, né, de qualquer forma, alguém está se beneficiando. Então, é melhor fazer o bem com vaidade do que não fazer. Entende? Porque alguém está precisando desse benefício. Então, não importa se você está agindo, eu vou, nossa, não posso levar, não posso esquecer meu celular, porque depois dessas entregas que eu vou fazer, eu tenho que tirar foto lá, né? Porque senão, como que eu vou postar? Então, tem um lance de vaidade nessa postura. Mas é melhor você ainda fazer do que deixar de fazer. Aí ele coloca aqui, encontra sua satisfação, aqui na terceira linha, encontra sua satisfação nos benefícios que distribuiu, nos serviços que presta, na felicidade que promove, nas lágrimas que faz secar, no consolo que dá aos aflitos. Então, é isso. A satisfação está em poder estar fazendo algo. Isso já me satisfaz, saber que eu estou fazendo algo. Agora, se eu preciso que a pessoa que está recebendo jogue confete em mim, aí eu não estou fazendo, sabe? Aí eu não estou onde eu deveria estar. Está entendendo? Eu tenho que me satisfazer pelo ato, simplesmente pelo ato, independente do retorno que isso possa me dar.
Quando eu falo, eu tenho roupas para doar, eu tenho calçados para doar, eu tenho que já ficar satisfeito só no fato de eu estar proferindo essa frase. Só no fato de eu estar avisando, olha, gente, eu tenho aqui para doar. Pode vir pegar a hora que vocês quiserem. Está à disposição. Eu tenho uma cama aqui que eu não estou usando. Se alguém, alguma família estiver precisando, tá aqui, qualquer momento tá aqui, ó. Eu não, só não tenho como entregar, mas eu tenho aqui disponível, sabe essas coisas? E essa satisfação, esse sentimento que lhe dá, é esse lugar. É o homem possuidor do sentimento da caridade, amor ao próximo, é fazer o bem pelo bem. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a sensibilidade alheia com seu orgulho e desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento. Isso é uma contrariedade, por menor que seja, quando a pode evitar, falta com dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra dos benefícios, pois sabe que será perdoado, assim como houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, pois sabe que ele mesmo precisa de indulgência, e se recorda dessas mesmas palavras de Cristo, que aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então ele começa aqui. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. É isso. Que a caridade é impulsiva, mas não no sentido negativo da palavra. Eu falo aqui como uma compulsão. É impulsiva no sentido de fazer sem pensar para fazer. Quando isso está dentro do seu coração, quando você está com esse sentimento fazendo parte da sua rotina, você faz, como diz o texto anterior, você faz o bem pelo bem. Alguém escreveu no grupo, tem uma família precisando de uma cama, você já responde imediatamente. Eu tenho uma aqui que eu não estou usando. Não tem aquela coisa de eu tenho que conversar com A, com B, com C. Será que a gente faz isso? Será que a gente não pode usar, talvez, semana que vem, na outra? Sabe? Não. A impulsividade do bem pelo bem. É isso que eu quis dizer. Continuando aqui. Considera que aquele que prejudica os outros falta com o dever de amor ao próximo. Então, quando eu falto com o dever de amor ao próximo? Quando eu falto com esse dever? Quando eu prejudico os outros com palavras maldosas, com fofocas, com boatos, sabe? É aquele sentimento que eu tenho que ter. Eu não estou certo em fazer isso. Eu preciso fazer isso, gente. É essa pergunta que a gente tem que fazer antes de expressar, antes de postar alguma coisa, antes de chamar aquela pessoa no canto e falar assim, sabe que, olha, fiquei sabendo de uma coisa aqui, você não vai se conformar se você souber. Você vai falar, sabe? É esse tipo de propagação que não faz bem, que não é legal. Porque, como eu disse num dos encontros aqui, já faz algum tempo, a gente não sabe em que contexto está o fato. A gente ouviu os dois lados, ou a gente só está comentando o que a gente soube e propagando a manchete daquela notícia. Vamos lá. Não se compraz em buscar os defeitos dos outros, nem em colocá-los em evidência.
Se a necessidade o obriga a isso, busca sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Todos os seus esforços tendem para que possa dizer amanhã que há nele algo de melhor do que na véspera. Não procura destacar nem as suas qualidades, nem os seus talentos às expensas dos outros. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece com a sua sorte, nem com as vantagens pessoais, pois sabe que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Como que eu sou? Será que eu sou do tipo que procura exaltar os defeitos do outro? Ou eu sou do tipo que fico prestando atenção nas pessoas apenas para tirar o sarro, para destacar os defeitos, criticando, debochando? Olha que casal esquisito. Olha aquela senhora, olha o jeito que ela anda. Você tá doido, sabe? Será que eu sou assim? Vamos em frente. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são confiados, pois sabe que é um depositário desses bens, dos quais deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá dar-lhes é pô-lo ao serviço de satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou alguns dos homens sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes diante de Deus. Ele usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral, e não para lhes ferir o seu orgulho, e evitar tudo que poderia tornar mais penosa a posição subalterna. Então é aquela situação. Não se aproveite da sua situação financeira para humilhar as pessoas. Ninguém é melhor que ninguém. Não é o dinheiro que determina nenhum tipo de hierarquia. Seja seu funcionário, seja a sua diarista, ou até mesmo seu vizinho. A pessoa que está ali, ela está prestando um serviço para você, mas isso não te faz melhor que essa pessoa. O cargo que ela ocupa não a define como um ser espiritual inferior. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e tem escrúpulos em realizá-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como gostaria que respeitassem os seus. Essas não são todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-la está no caminho que conduz a todas as outras. É isso, né? Tudo isso que a gente viu, né, que tem ainda muito mais coisas, nós vimos que quem está acima tem que tratar quem está abaixo de forma igualitária, com respeito, acima de tudo. E quem está embaixo? Quem está embaixo? Vamos falar do funcionário. Respeite e valorize o lugar que você atua, o lugar que você trabalha. Valorize o dinheiro que está sendo pago, a confiança que está sendo dada a você para desempenhar da forma mais séria e profissional e responsável, né, pela função que lhe foi atribuída. Você fazendo isso, você também vai ser uma pessoa de bem. Seja sério, responsável, humilde e, acima de tudo, honesto. É isso. Semana que vem, a parte 2 do capítulo 17, Sede Perfeitos.
Uma ótima semana a todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.